Na maioria das cidades pequenas, o silêncio da madrugada costuma ser apenas um silêncio absoluto, uma rua vazia, uma luz acesa em alguma cozinha, um cachorro latindo longe, o vento passando por telhados antigos. Mas em Santa Lúcia do Vale, o silêncio das 3 da manhã tinha outro peso. Não era um silêncio que traz paz. Era como se a cidade inteira prendesse a respiração. E quem estivesse acordado naquele horário, quase sempre não estava mais lá quando o sol nascia. O primeiro desaparecimento aconteceu numa terça-feira. Um homem chamado Álvaro, dono da única padaria da cidade, sumiu de dentro da própria casa. A esposa contou à polícia que acordou com um barulho baixo vindo da sala. Parecia que alguém estivesse arrastando uma cadeira bem devagar pelo chão. Ela chamou pelo marido. Não houve resposta. Quando criou coragem para levantar, encontrou a porta da frente aberta. As chaves ainda estavam penduradas no gancho. O chinelo dele estava no corredor, e sobre a mesa da sala, o relógio antigo marcava exatamente 3 horas da manhã. O caso foi investigado como fuga. Disseram que talvez Álvaro estivesse endividado. Talvez tivesse ido embora. Talvez quisesse recomeçar a vida em outro lugar. Só que 2 semanas depois, outra pessoa desapareceu. Dessa vez, uma professora aposentada. Depois, um rapaz que trabalhava no posto. Depois, uma mulher que morava perto da igreja. Depois, 2 irmãos que dividiam uma casa no fim da rua principal. Em todos os casos, havia algo em comum. Nada era roubado, nenhuma janela era arrombada, nenhuma marca de luta era encontrada. E sempre, de alguma forma, algum relógio da casa parava às 3 da manhã. Depois de quase um ano, os moradores começaram a criar regras próprias. Ninguém saía depois da meia-noite. Ninguém dormia com a porta destrancada. Ninguém deixava a criança sozinha no quarto. E principalmente ninguém admitia estar acordado quando o relógio chegava às 3. As pessoas passaram a desligar alarmes, virar relógios de parede, tirar pilhas de despertadores. Passaram a fingir que aquele horário não existia. Mas o medo tem um problema. Ele cresce no escuro. E quando uma cidade inteira começa a ter medo do mesmo horário, até as pessoas mais racionais passam a escutar coisas que antes ignoravam. Alguns moradores diziam ouvir passos na calçada às 3 da manhã. Outros juravam ver luzes acesas dentro de casas abandonadas. Havia quem dissesse que, minutos antes de alguém sumir, todos os cães da cidade começavam a chorar ao mesmo tempo. O prefeito tentou controlar a situação. Chamou reforço policial, instalou câmeras em algumas ruas. Mandou trocar a iluminação pública. Nada adiantou. As câmeras sempre falhavam perto das 3. As luzes piscavam, os arquivos de gravação ficavam corrompidos. E então veio o desaparecimento que fez a cidade parar de vez. A filha do prefeito sumiu. Ela tinha 22 anos. Estava de volta à cidade, depois de terminar a faculdade. Morava temporariamente na casa dos pais, uma das maiores da região, cercada por muros altos e câmeras em todos os cantos. Naquela noite, havia seguranças na entrada. Havia sistema de alarme. Havia gente acordada dentro da casa. Mesmo assim, às 3 da manhã, ela desapareceu do próprio quarto. A cama dela ainda estava arrumada. A janela estava fechada por dentro. A porta não tinha sinais de arrombamento. E em cima do criado mudo, o celular dela gravou um áudio de apenas 11 segundos. Durante quase todo o áudio não se ouvia nada além de estática. Mas, nos 2 segundos finais havia uma respiração muito próxima do microfone. E depois uma frase baixa, quase sussurrada. Agora ela ouviu. Foi depois disso que o prefeito decidiu contratar alguém de fora. Um jovem investigador chegou a Santa Lúcia do Vale numa tarde nublada. Sem viatura, sem equipe e sem fazer perguntas em público. Ele era novo demais para inspirar confiança nos mais velhos. Mas observava tudo com uma calma que incomodava. Não parecia interessado nas versões oficiais. Ele caminhou pelas ruas. Visitou casas vazias, analisou boletins de ocorrência, fotografou relógios quebrados e passou horas dentro da biblioteca municipal, lendo jornais antigos que ninguém consultava havia décadas. E foi ali que encontrou a primeira rachadura na história da cidade. Os desaparecimentos não tinham começado um ano antes. Eles só tinham voltado. Em uma edição de jornal de 1974, havia uma notícia pequena, quase esquecida no canto de uma página. 5 moradores desaparecem durante a madrugada em Santa Lúcia do Vale. Abaixo, outra informação chamava a atenção. Os desaparecimentos teriam ocorrido sempre no mesmo horário, 3 da manhã. O investigador continuou procurando.
Encontrou relatos parecidos em 1949, depois em 1923, depois em 1898. A cada 25 anos, a cidade perdia moradores durante algumas semanas. Às vezes eram poucos, às vezes muitos. Depois tudo parava. Os jornais antigos nunca explicavam o motivo, mas havia uma palavra que se repetia em relatos diferentes: sino. Moradores antigos diziam que, antes de cada desaparecimento, ouviam um sino tocar 3 vezes. O problema era que Santa Lúcia do Vale não tinha mais sino. A igreja principal havia perdido o campanário em um incêndio 40 anos antes. Desde então, ninguém escutava badaladas na cidade, pelo menos não durante o dia. Naquela noite, o investigador decidiu fazer o que ninguém mais tinha coragem. Ficou acordado até as 3 da manhã. Ele não se hospedou no hotel, não ficou na delegacia, não aceitou a casa oferecida pelo prefeito. Escolheu passar a madrugada dentro da antiga igreja, bem no centro da cidade. A igreja estava abandonada desde o incêndio. Os bancos de madeira ainda tinham marcas de fuligem. As paredes estavam manchadas pela umidade. O altar havia sido coberto por poeira e teias. Mas o mais estranho ficava atrás da sacristia. Uma porta estreita, quase escondida, levava a uma escada que descia para o subsolo. Nos registros da prefeitura, aquele porão não existia. Às 2h57, tudo ficou mais frio. Às 2h58, os cães começaram a uivar. Às 2h59, as luzes da rua se apagaram uma por uma. E quando o relógio chegou às 3, o sino tocou. Uma vez, depois outra, depois a terceira. O som não vinha do alto, vinha de baixo, do subsolo da igreja. O investigador desceu. Cada degrau parecia mais úmido que o anterior. O ar tinha cheiro de terra molhada, madeira velha e alguma coisa metálica, como ferrugem ou sangue seco. No fim da escada, havia um corredor estreito iluminado por velas. Velas novas. Alguém ainda usava aquele lugar. Nomes estavam riscados na pedra. Centenas deles. Alguns recentes, outros tão antigos que mal podiam ser lidos. E entre os nomes, datas. 1898, 1923, 1949, 1974, 1999 e agora o ano atual. No fundo do corredor havia uma sala circular. No centro dela, pendurado por correntes grossas, estava o sino da antiga igreja, mas ele não era como aparecia nas fotos antigas. Por dentro, sua superfície estava coberta de unhas, dentes, fios de cabelo e pedaços de tecido presos no metal, como se cada pessoa desaparecida tivesse deixado ali uma pequena parte de si. O investigador encontrou também um livro. Não era um diário comum. Era um registro mantido por várias gerações de prefeitos, padres e delegados da cidade. A verdade era pior do que qualquer boato. Santa Lúcia do Vale tinha sido fundada sobre um antigo cemitério de viajantes, pessoas sem nome, sem família e sem sepultura digna. Durante a construção da igreja, os ossos foram retirados da terra e jogados em uma vala atrás do terreno. Segundo o livro, depois disso, começaram os primeiros desaparecimentos. A cidade fez um acordo. A cada 25 anos, quando o sino voltasse a tocar às 3 da manhã, algumas pessoas seriam entregues para que o restante da cidade continuasse existindo em paz. No começo, escolhiam forasteiros, depois pessoas sem família, depois moradores considerados problemáticos, mas com o tempo o acordo pareceu mudar. A cidade já não escolhia quem sumia, o sino escolhia, e quem ouvisse o chamado era levado. Foi por isso que a frase no celular da filha do prefeito fazia sentido. Agora ela ouviu. Não era uma ameaça, era uma sentença. Na manhã seguinte, o investigador saiu da igreja com o livro em mãos. O prefeito esperava por ele na praça, cercado por policiais e moradores assustados. Ninguém precisou ouvir a explicação completa. Bastou ver o rosto do investigador para entender que aquilo não era apenas um caso de pessoas desaparecidas. Era uma herança, uma culpa enterrada debaixo da própria cidade. Naquela tarde, o prefeito mandou lacrar a igreja, mas não destruiu o sino. Disse que era perigoso mexer em algo que ninguém entendia completamente. Essa decisão nunca foi bem aceita pelos poucos que souberam a verdade, porque naquela mesma noite, pela primeira vez em quase um ano, ninguém desapareceu, nem na noite seguinte, nem na outra. A cidade começou a respirar de novo. As lojas abriram. As crianças voltaram à escola. Os moradores fingiram que a vida podia voltar ao normal.
Mas o investigador não foi embora. Ele permaneceu por mais alguns dias, tentando descobrir o que havia acontecido com as pessoas levadas, principalmente com a filha do prefeito. Foi então que encontrou uma última anotação, escondida na parte de trás do livro. Uma frase escrita com uma letra diferente das demais. O sino não leva os mortos para baixo. Ele traz os esquecidos para cima. Naquela noite, às 3 da manhã, o investigador acordou dentro do quarto onde estava hospedado. Não por causa de um barulho, mas por causa da ausência completa dele. Nenhum vento, nenhum cachorro, nenhum carro distante, nenhuma respiração além da própria. Então ele ouviu 3 batidas leves na porta. Quando abriu, não havia ninguém no corredor. Mas no chão, diante da porta, estava o celular da filha do prefeito. A tela estava quebrada. A bateria descarregada. Ainda assim, o aparelho acendeu sozinho. Havia um novo áudio gravado, dessa vez com apenas 4 segundos. O investigador apertou play. Primeiro veio a estática, depois a voz da jovem desaparecida, muito baixa, como se falasse de dentro de um lugar fundo. Ela disse apenas: "Não deixe tocar de novo." Na manhã seguinte, o investigador desapareceu. Seu quarto estava intacto. A janela fechada, a porta trancada por dentro. Sobre a mesa ficou apenas o livro antigo. E ao lado dele, o relógio do quarto parado exatamente às 3 da manhã. O prefeito declarou oficialmente que o jovem havia abandonado a investigação. Disse que ele era instável, disse que provavelmente fugiu por medo. Disse que a cidade não tinha mais motivos para pânico. Mas alguns moradores não acreditaram, porque, depois daquele dia, algo mudou em Santa Lúcia do Vale. O sino nunca mais tocou 3 vezes. Agora ele toca apenas 2, sempre às 3 da manhã. 2 badaladas vindas debaixo da igreja lacrada, como se alguma coisa ainda estivesse esperando a terceira. E quem mora lá sabe, quando essa última badalada chegar, não será apenas uma pessoa que vai desaparecer, será a cidade inteira. Se conhece alguma história de desaparecimento, manda pra gente, anônimo se preferir. Nos vemos no próximo episódio. E não se esqueça de deixar o like.